Olá, seja bem-vindo a mais um Andarilho. E no programa de hoje você vai conhecer uma comunidade itabirana repleta de histórias e detalhes surpreendentes. Estou falando da localidade do Morro Santo Antônio, um dos primeiros quilombolas da nossa região. Então preparem-se porque a nossa caminhada está apenas começando. Você conhece o Morro Santo Antônio? Pois a localidade é considerada um dos primeiros quilombolas da nossa região, que teve início há quase 300 anos. O povoado faz parte do município de Itabira e ainda hoje luta para manter as histórias e as tradições seculares. O povoado é pequeno e cercado de muito verde. São pouco mais de 30 casas espalhadas na encosta do morro, que leva o nome de Santo Antônio. Santo esse adorado pelos primeiros escravos que chegaram à localidade há cerca de 300 anos, logo no início da exploração do ouro em Itabira. O Santo Antônio também já foi chamado de Morro dos Crioulos. O local de difícil acesso e escondido entre as serras da região tornou-se refúgio perfeito para os escravos que se rebelavam nas minas e fazendas de Itabira. Surgiu aí um dos primeiros quilombos da nossa região. E ainda hoje os moradores do Morro Santo Antônio buscam manter a história da localidade. Uma história que tem sido passada de geração em geração, uma história que já atravessa aí centenas de anos. São 300 anos de histórias e a gente procura resgatar, porque na verdade quando as pessoas mais idosas vão falecendo, a história a gente não pode deixar acabar por ali. Então a gente busca, né, tá buscando a raiz. Já são 300 anos, como você acabou de dizer, de história do Morro Santo Antônio. A história do Morro Santo Antônio se parece um pouco, se confunde um pouco com a história da própria cidade, da própria Itabira? Porque na verdade são 300 anos que os primeiros a chegar na localidade foram os negros, que certamente, então eu acredito particularmente que são mais de 300 anos de história. Quando Itabira, né, já tinha história. Começou a exploração do ouro na cidade, isso. Possivelmente os negros que trabalhavam nessa exploração se refugiaram aqui para o Morro Santo Antônio. Isso. E começou a história aqui da localidade. Isso mesmo. E de lá para cá, como é que tem sido? Com certeza nós estamos tentando buscar cada vez mais a memória esquecida, porque nós sabemos que na antiga fazenda do geral havia senzalas e quando houve a questão das cartas de alforria, muitos negros se apartaram. Então vieram para essa localidade, Morro de Santo, que antigamente não era Morro de Santo Antônio, mas sim Morro dos Crioulos. E com certeza foi passando de geração em geração por intermédio da dona Mariana, que foi esposa do dono da fazenda, que doou essa área para os negros aqui residirem. Então, consequentemente, elas também doou a imagem padroeira do santo. Então houve a saída dos homens daqui para trabalhar dentro da cidade com a chegada do ouro lá dentro de Itabira. Então deixou um pouco esquecida. Mas hoje, através do Vinícius, da Rosinha e de mais alguns lá da cidade que tentam resgatar essa memória, juntamente comigo, Vanderlei, então nós estamos procurando buscar novamente para deixar viva não só a memória do Morro de Santo Antônio, mas sim a memória do ciclo do ouro de Itabira e dos escravos que aqui residiram anteriormente. Porque não adianta nada falar de Itabira se não falar do Morro de Santo Antônio. Porque o Morro de Santo Antônio hoje é uma zona rural de Itabira que tem todos os parâmetros para ser idêntico com o bairro do centro da cidade. Entendeu? Então nós estamos buscando esse resgate justamente para mostrar para o pessoal que o Morro de Santo Antônio não está esquecido, mas ele está vivo na memória. Memória, né, do morro, ela tem também outros aspectos que é importante a gente evidenciar, que é o que caracteriza como comunidade de quilombo, né? É a presença, né,
total, né, dos negros que aqui passaram a conviver e passaram também, né, com essa convivência na comunidade a trazer, né, para dentro do morro as tradições que foram adquiridas nesse processo escravocrata. Então é muito bom, é muito importante a gente evidenciar isso aí, né, para caracterizar o porquê de ser aqui, né, considerada uma comunidade de quilombo, né, de remanescente de quilombo, porque independente da questão da doação da terra, aqui, né, o negro encontrou um lugar, né, onde ele se identificou com as suas tradições, com as suas culturas, né, e com a sua religiosidade. Então aqui começou a história do Morro Santo Antônio, começou com os escravos que fugiram da exploração do ouro lá de Itabira, vieram aqui para o Morro Santo Antônio e até hoje mantém essa herança dos escravos aqui, com as tradições que vem se mantendo aqui no Morro Santo Antônio, com as diversas gerações. Correto. E é importante, né, a gente, quando você fala do resgate, né, acho que o resgate, a gente tem que estar sempre procurando manter, né, nessa transferência de informação, de história, sempre estar focando, né, a criança, né, porque acho que é ela que vai absorver toda essa cultura e vai passar, né, para outra geração. Dando continuidade ao que o Vanderlei falou, que antes era Morro dos Crioulos, depois passou a ser Santo Antônio do Morro e agora Morro de Santo Antônio. Então, a primeira vez que eu estive aqui, eu tinha 6 anos. Não tinha estrada, era só aqueles caminhozinhos, né, mato de um lado e do outro. E naquela época parece que tinha mais moradores, aquelas pessoas mais antigas, que na época estava com 70, 80 anos. Então era uma grande riqueza que a gente tinha de informações, de causos, né, que eles não tinham televisão, tinha só o radinho. Então à noite, quando eu vinha passar as férias aqui, nós íamos para a casa do Tio Caetano ou para a casa do Zé Matias e tinha aquela mania da noite, tá todo mundo saindo, e eles contavam as histórias que já tinham acontecido antigamente, né? Então era uma coisa muito boa, muito gostosa mesmo. Então vamos conhecer um pouco mais dessa história do Morro Santo Antônio e das atividades que são desenvolvidas aqui pela própria comunidade local. E depois do intervalo tem mais. A gente volta já.